Olá, turma! Tranquilo, beleza? Pessoal do terceiro A, B e C da Escola Estadual Fausta Garcia Bueno e você do canal Franquímica. Todos bem-vindos para mais uma videoaula e agora para falar sobre éter e éster. Uma dúvida que geral tem na hora de identificar e o Enem gosta de cobrar, é um clássico nos vestibulares. Qual a diferença entre éter e éster, além do S que tem no meio do nome? Então vamos lá. Tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos e vamos nessa. Bora ser gigante. Éter é ter um oxigênio entre carbonos. Simples assim. Tivemos a primeira aula na identificação de compostos orgânicos e agora a gente vai com mais detalhe ver isso aqui. É ter um oxigênio entre carbonos. Não importa quantos carbonos na direita nem na esquerda. Horas. Então aqui eu tenho vários exemplos de éteres. Tá aqui. Seja cadeia aberta ou cadeia fechada. O éter é o resultado de uma reação de desidratação intermolecular de álcoois. Então, entre álcoois, nós temos a reação da hidroxila de um com o hidrogênio do outro, formando a água. E aí, a união aqui do OCH3 com o CH3 dá o éter. Pronto. E o éster, Franklin? O éster é o seguinte, nós temos dois oxigênios entre carbonos ligado aqui, ó, no carbono. É o C dupla O. O C dupla O entre carbonos caracteriza a função éster. Então, a gente brinca dizendo que o éter é ter um oxigênio entre carbonos, o éster é ter dois oxigênios entre carbonos. Quimicamente falando, o éster ele vem da reação de condensação ou reação de esterificação, onde um ácido carboxílico ele reage com um álcool, olha só, forma daqui água e o resultado dessa união nos dá o éster, olha só. Então nós diferenciamos éter e éster pela reação que os formam. Éter é a reação entre álcoois e o éster é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool. O éster, ele é derivado do ácido carboxílico. Uma coisa que você tem que saber sempre é isso, tá bom? Quando você olha para a função éster, a parte do C dupla O é a parte que veio do ácido carboxílico. A parte do O em diante é a parte que vem do álcool. Tudo bem? A parte do C dupla O é a parte que veio do ácido carboxílico. A parte do O com carbono é aquela que veio do álcool. E qual que é a nomenclatura de éter para éster? Vamos ver agora. As nomenclaturas de éter e éster são diferentes. Nós identificamos, olha só, no éter é oxiano e no éster é átomo de ila. Acompanha comigo. O éter, que é o oxigênio entre carbonos. Então, aqui imagine que eu tenho o oxigênio. De um lado, do outro nós temos carbonos. E quando você pegar aqui, ó, o lado de menor quantidade de carbonos, você vai nomear assim. Quantos carbonos tem? Mais o final oxi. Metoxi, etoxi, propóxi. E aí, do outro lado, você tem uma quantidade de carbonos e você vai nomear como se fosse hidrocarboneto. Certo? Olha só. Oxigênio entre carbonos. De um lado eu tenho um carbono, do outro lado eu tenho dois carbonos. O lado da menor quantidade de carbonos, que está aqui, então, met mais o oxi, metoxi, tracinho. O outro lado, que é o lado da maior quantidade de carbonos, eu vou nomear como se fosse hidrocarboneto. Dois carbonos, etano, etano. É assim que funciona a nomenclatura do éter. Olha este aqui de baixo. De um lado temos dois carbonos, do outro lado temos três carbonos. O lado da menor quantidade de carbonos, eu vou colocar dois carbonos et mais o oxi, etoxi. Tracinho. Do outro lado, três carbonos, com ligações simples. Então, hidrocarboneto, propano. A nomenclatura usual segue esta regrinha aqui. Palavra éter, o radical de menor quantidade de carbonos, seguido do radical com a maior quantidade de carbonos, com final ílico. Então, nós temos aqui, ó, éter, um carbono, metil. Do outro lado, etil com final ílico, etílico.
Ou, em ordem alfabética, você vai dizer radical, radical, éter. Ou seja, etil, metil, éter. E você também pode encontrar literaturas com o nome éter, etílico, metílico. Aqui embaixo, nós estamos com éter, etil, propílico. Ou, seguindo o exemplo aqui de cima, e na ordem alfabética, etil, propil, éter. Ou éter, etílico, propílico. Agora vamos para a nomenclatura do éster. Nomenclatura oficial. Quantos carbonos tem, mais o tipo de ligação, mais o ato. Isso é para aquilo que a gente chama de primeira parte. Franklin, o que é a primeira parte? Primeira parte é a parte que tem o C dupla O. Sempre a parte que tem o C dupla O que vem do ácido. D, aí vem o outro lado, que você vai chamar radical. Radical com o final ila. Então a outra parte, D, e aí você vai dizer o nome do radical com o final ila. Então vamos lá. Eu tenho um carbono só, met, com ligação simples, quer dizer, só tem ele, an, mais o ato fica metanoato, D, radical com 2 carbonos, etil, mas é com o final ila, etila. Pronto. Aqui embaixo, 2 carbonos, et. Então, etanoato. Então, et, 2 carbonos, an, as ligações simples, o ato, porque é a primeira parte do éster. D, do outro lado nós temos 1, 2, 3 carbonos, radical propil, que eu vou chamar de propila. Pronto. O nome usual vem do ácido carboxílico de origem, não é verdade? O ácido que reagiu com álcool para formar o éster. Qual é o nome usual do ácido? E eu já disse num outro vídeo de ácidos carboxílicos que os ácidos mais cobrados no termo usual é o fórmico e o acético, que é o que vocês devem lembrar sempre. Fórmico com um carbono, o acético com 2 carbonos. Então, olha só, já sei que este éster veio do ácido fórmico. Bom, qual é o nome? O nome que eu vou dar para o éster? Ó, qual é o ânion do ácido fórmico? O nome do ânion do usual. Então, fórmico é formiato. É o que você vai escrever aqui. Formiato. Franklin, não é o ácido metanóico? Sim. Por isso que é metanoato. Ah, legal. Então, metanoato é o oficial, vem do metanóico. Então, o usual é o fórmico formiato. Formiato de quê? Formiato de etila. Então, vamos nessa. Ó. Essa primeira parte aqui vem do ácido etanóico. Então, é o etanoato, é o ânion do ácido acético. O usual é o acético, então é acetato. Legal. Então, este aqui é o acetato de propila. Para fechar essa videoaula, eu tenho que te apresentar compostos clássicos representando aí éter e éster. Olha só, este cara aqui é o etoxietano, ou o éter etil etílico, também conhecido como éter dietílico. Em exercícios, ele aparece bastante como éter de petróleo e éter sulfúrico. Tendo esses nomes aqui em exercício, estamos falando do etoxietano, certo? E com relação aos ésteres, eu tenho que registrar aqui que eles são aromas artificiais. Compra aquele pacotinho de suco lá que é de uva, morango, maçã. Então, os alimentos que apresentam aromas e sabores artificiais contêm ésteres. Essa você não sabia. Então, aqui nós temos o butanoato de etila, que representa o aroma artificial do morango, e o etanoato ou acetato de pentila, que representa o aroma artificial de banana. E aí, turma? Entendeu a diferença entre éter e éster, tanto na fórmula estrutural como na questão da nomenclatura? Maravilha! Então agora você precisa fazer o quê? Exercícios para a fixação do conhecimento. Para quem é minha turma, terceiro A, B e C, é só pegar a atividade, responder e devolver no Classroom. E você que está aqui no canal Franquímica, vai na descrição do vídeo, pega o material, participe também, deixe nos comentários qual foi a sua maior dúvida, se você entendeu direitinho, se você gostou dessa aula, já deixa o like e compartilha, fortalece nosso trabalho aqui no nosso canal. No mais, um beijo muito grande, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Bora ser gigante em química. Um abraço!